tema da minha mensagem aqui é: tudo tem um preço. Repita comigo: tudo tem um preço. Isso, tudo tem um preço. E a minha proposta hoje é mostrar a você que a família também tem um preço. Manter uma família, manter um casamento, manter uma estrutura familiar tem um preço. E eu quero usar um texto onde Jesus não está falando de família, mas ele está falando de quem deseja segui-lo, de quem deseja ser seu servo. E automaticamente, quando nós olhamos para o preço que precisa ser pago para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, nós podemos fazer claramente um paralelo entre os valores que aqueles que servem a Cristo retêm no que diz respeito a casamento, a família. Então, nós vamos começar, vai ser rapidinho, certo? Lucas 14, 25. Coloque o texto na tela. Nós vamos até o 34, que diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deixa aí por enquanto, deixa aí, presta atenção. Vamos terminar o versículo 26, unindo o início ao final. Bom, se alguém vem a mim, certo, não pode ser meu discípulo. Olha só, se alguém vem a mim, ele não pode ser meu discípulo se não estiver disposto a pagar um preço. O preço de enfrentar, por causa do estilo de vida agora do discípulo, com seu pai, com sua família e consigo mesmo, os desafios dos embates, das tentações, das vontades humanas de fazer aquilo que contraria a vontade agora do mestre. Jesus vai explicar isso de uma forma bem interessante. Vamos lá, verso 27. E qualquer que não tome a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhe para mim, porque eu quero começar por aqui, onde Jesus começa a explicar o preço para servi-lo. A base que aquele que tem sã consciência deveria colocar antes de fazer alguma coisa. Aqui ele usa o exemplo da torre e diz que todos que vão construir uma torre deveriam descobrir o preço da torre antes de começar a construção. Aqui diz: aquele que vai à guerra deveria conhecer bem suas forças e material bélico e as forças e material bélico de seu inimigo. Para quê? Para que ele não pare a construção no meio do caminho e para que ele não perca a guerra. Jesus está falando da condição
de entender que tudo tem seu preço e nada é de graça. Talvez a moeda com que se pague as coisas nem sempre seja o dinheiro, nem sempre seja coisas materiais. Mas às vezes você vai ter que pagar com favor, porque favor não se paga com dinheiro, favor se paga com favor. Às vezes você vai ter que pagar com tolerância, às vezes você vai ter que pagar com silêncio. Às vezes a forma de pagamento é ter que fazer alguma coisa, mesmo sem querer, porque essas também são formas de pagar. Mas é importante que você entenda que você terá que pagar ou terá sérios problemas. Então a minha pergunta é: você sabe quanto custa manter uma família? É isso que eu quero refletir com você. Quanto custa constituir uma família? A primeira coisa que vai te custar é que você vai ter que ser alguém destemido e ousado. Montar uma família custa daquele que deseja perder o medo. Ele não terá a resposta imediata para dizer: você tem certeza que vai dar certo? Não, eu não tenho certeza que vai dar certo. É lógico que eu não tenho certeza que vai dar certo. Eu não posso ter nenhuma garantia que vai dar certo. Ninguém tem essa garantia. Essa garantia talvez você não conseguiria dar nem mesmo para a sua própria individualidade. Se fosse dar certo, se dependesse só de você. Imagine se você desejar a garantia da união de duas pessoas. Quem vai casar precisa vencer o medo, a insegurança. Pessoas que não conseguem fazer isso vão se esconder por detrás de uma frase que eu até entendo e respeito, mas o Criador discorda daqueles que pensam assim, e eu vou ficar com o Criador. Quando Deus cria o homem sozinho. E logo depois ele diz que não é bom que o homem esteja. Então, quando alguém diz que opta por ficar sozinho, eu entendo isso. Tá certo? Ah, mas o apóstolo Paulo, ele também deu conselhos. Sim, mas ele disse: assim digo eu, não o Senhor. Na ótica de Deus, se casar é importantíssimo. E não mais simplesmente para crescer e multiplicar não, viu gente? Porque tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. O planeta está precisando mais de gente não, tem que dar uma desafogada nesse negócio. Certo? Mas mesmo assim, se casar é importantíssimo. Só que custa perder o medo. Certo? Porque tem gente que diz: deixa eu fazer uma pesquisa aqui, por favor. Ninguém está te criticando, ninguém quer se meter na sua vida, ninguém quer te segregar, não é nada disso. Mas quem aqui é convicto: pastor, eu não estou afim de casar? Levanta a mão, por gentileza. Pode levantar a mão bem alto. Vocês estão com medo, né? Olha lá, tem gente levantando a mão. Isso aí, Deus te abençoe. Isso. Não quer, não quer. Porque tem gente que fica com medo: pastor, tem medo de casar. Por quê? Porque você vai ter que vencer os exemplos negativos. Isso. Se você deseja construir uma família, pare de olhar os exemplos ruins. E olha que tem, hein? Eu estou até parando de brincar com isso, que eu acho que eu já estou desanimando as pessoas. Quando eu começo a falar o preço da luz, do gás. Esse dia o garoto falou: pastor, eu até ia, mas depois dessa palestra do senhor hoje, nem se você me der dinheiro, eu vou. Nós vamos ter que vencer isso. Custa vencer os exemplos negativos.
Na maioria das pessoas casadas, se você, principalmente se não tiver Jesus governando, se você perguntar assim, se você fosse casar hoje, você casaria? A maioria das pessoas vai falar assim, com outra pessoa, porque com a mesma não aprendi a lição. Então custa vencer os exemplos negativos. Eu acho o maior barato. Às vezes a gente vai evangelizar alguém e alguém diz assim, pastor, posso falar a verdade para o senhor? Pai, eu estar na igreja para ser igual fulano, eu prefiro não estar. Mas eu queria te fazer uma pergunta, quem é que deu fulano como parâmetro para você? Não foi você mesmo? Tá assim de gente boa, você viu o pessoal aqui, 35 anos casado, um cara 35 anos pegando a mesma mulher, irmão? Tem que ganhar uma carteirinha de tarado, não é verdade?